Olá a todos, bom dia, bom dia. Quero ver se o pessoal está conseguindo me ouvir bem. Vou colocar meu café aqui. Ajeitar um pouquinho a câmera aqui, deixa eu ver. Deixa mais pertinho. Muito bem. Fala pessoal, esperar a galera entrar. Oi Rosane, bom dia. Bom dia Andréia, tudo bem? Sejam bem-vindas. Mais um café com bioliderança. Falarei hoje sobre um tema bem importante, até se vocês puderem compartilhar, fala sobre meu funcionário me entrega um atestado médico de diabetes. E o que eu faço? Né? O que eu posso fazer por esse funcionário? Como que eu posso entender melhor? Como que eu posso agir? O que eu posso perguntar para esse meu funcionário para que ele, de repente, entenda como sair dessa, né? Então, se você conhece alguém que tem diabetes ou que lidera pessoas que, porventura, precisem dessa ajuda, vamos compartilhar aí esse café com bioliderança de hoje, que pode ser bastante saudável aí, né? Hoje eu estou com um fundo aqui diferente. Eu estou aqui no escritório, né? Mas geralmente vocês me veem no café ali no fundo escuro, no fundo preto. Mas hoje eu deixei aqui a minha maca, né? Onde eu faço as terapias cranianas. Só para deixar claro, vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem? Como é que está o áudio aí, só para eu entender? Coloquem nos comentários aí para eu ter certeza se eu coloco o microfone mais perto ou como é que está funcionando aí. Me digam. Para eu entender se está tudo bem. Deixa eu até aproveitar aqui e convidar algumas pessoas a mais aqui. Vamos lá. Aqui. Muito bem. Tá ótimo o áudio. Show de bola. Então, beleza. Qual que é a ideia, né, gente? Por que eu resolvi trazer esse tema? Teve um gestor, cliente meu, que ficou ali, de certa forma, incomodado, por que não dizer preocupado, quando o funcionário recente, o funcionário novo de casa, ele se ausentou ou em apenas lá 20 ou 30 dias de empresa, veio se ausentar do trabalho, né, com atestado médico 2 ou 3 vezes. E isso mexeu com ele, né, no sentido de, tanto como sob o ponto de vista de empresário, né, de um funcionário faltar e você perder ali performance, perder desempenho, ter que remanejar as pessoas, a preocupação com os clientes, como é que eu vou fazer para atender, todo esse remanejamento que é importante dentro de uma empresa. A gente entende isso, a gente sabe que quando um funcionário falta, acredito que vocês também trabalhem aí. Bom dia, Dorvalina, tudo bem? Seja bem-vinda. Encaminha aí para quem você acha interessante. Nós vamos falar hoje sobre diabetes e o que um gestor pode fazer para usar de toda a sua empatia para ajudar esse funcionário a sair dessa. Vocês vão entender o que é a diabetes e o que esse funcionário o gestor pode fazer para ajudar. E hoje eu estou aqui no escritório, né? Tem aqui a maca onde eu uso as terapias cranianas, tem lá a minha copa, o meu barzinho que eu falo. Aqui atrás de mim tem uma mesa de reunião ali para umas 10, 12 pessoas. E hoje eu estou sentado aqui onde eu faço as sessões de bioliderança. E aí, como a gente sabe que todo mundo trabalha, todo mundo que precisa se ausentar por alguma doença, algum conflito biológico, poxa, de uma certa forma a gente leva preocupações para o seu gestor, leva preocupações
para o empresário que de repente se vê sem aquela mão de obra que ele contratou, que ele está confiando, para executar algumas funções. Mas a primeira coisa que um gestor tem que fazer quando ele recebe de forma inesperada, né, um atestado médico de um funcionário por diabetes, né, o primeiro passo é que tipo de diabetes que é. Tipo 1, tipo 2. E aí quando ele descobre, vamos imaginar aqui, né, neste caso específico do case que eu estou contando hoje, é a diabetes tipo 1. E aí a gente já pode de cara afirmar, diabetes tipo 1 é uma diabetes por resistência, é um conflito de resistência e medo. Medo e resistência. Então, poxa, Juliano, então quer dizer que quando eu recebo um atestado médico de um funcionário por diabetes e essa diabetes for do tipo 1, é um conflito emocional ligado a medo e resistência. Juliano, mas o que é diabetes? Diabetes é onde ela tem ali o nosso pâncreas responsável por produzir. Eu não vou aqui entrar em detalhes técnicos, até porque eu não sou da área médica, né? Da área da saúde, eu sou administrador, mas a bioliderança, a reprogramação biológica, a medicina germânica me trouxe essas condições de entender o business e a saúde ao mesmo tempo. E a diabetes é responsável por produzir açúcar, né? Por produzir energia para o nosso corpo, para deixar a gente em alerta, estado de alerta constantemente. Um exemplo, se eu, por exemplo, 6 da manhã estou vindo para o escritório e alguém tenta roubar meu carro comigo dentro, se eu for aferir o meu sangue, fazer um exame de sangue logo após a ocorrência, eu estou com diabetes. É porque naquele momento o meu sangue precisou produzir um nível tanto de energia para lutar, para fugir, para resistir àquele momento, que eu vou ser diagnosticado com diabetes. Então a primeira pergunta que um gestor tem que fazer quando recebe este funcionário com um atestado médico: estou aqui saindo, eu não venho trabalhar hoje, eu não vou me ausentar aí por dias. Primeiro a entender que tipo de diabetes é. Se é tipo 1, né, a gente já sabe que é um conflito emocional de medo e resistência, ligado também a repulsas, algo repugnante. Pô, Juliano, mas é amplo. E uma outra pergunta que você deve fazer ao seu funcionário, pelo menos é o que eu indico para todo gestor que é treinado por mim aqui, a saber se esse funcionário é destro ou canhoto. Isso mesmo, a lateralidade. A lateralidade do corpo é muito importante quando se fala em diabetes. E como é que faz o teste da lateralidade? Até para vocês saberem, né? O teste mais fácil que tem é o teste das palmas. Então, quando a gente bate palmas, geralmente a mão dominante é a mão que está por cima. Quando a gente tenta inverter as palmas e a gente faz um movimento muito brusco, meio que se perdendo aqui, né? Aqui está natural. Eu, Juliano, sou destro. Mas se eu for tentar inverter, botar a palma esquerda por cima, eu faço aqui uma alteração, o cotovelo, o meu movimento de um jeito diferente. Então eu já mostro que eu tenho total direcionamento para a minha lateralidade do corpo destra. E isso faz toda a diferença na identificação das doenças, dos conflitos biológicos. Então, primeira pergunta: que tipo de diabetes o teu funcionário tem? Segundo, qual é a lateralidade do corpo? O teste mais famoso é o teste das palmas. Um outro teste muito importante, muito eficiente, é de abrir uma garrafa, né? Às vezes você dá lá para o funcionário abrir uma garrafa, qual é a mão que ele faz a força para abrir aquela garrafa. E um terceiro teste que eu costumo fazer aqui no escritório é o teste dos olhos, né? Onde a gente foca num objeto lá na frente, faz aqui um objeto centralizado e tampa um dos olhos do cliente e ele tem que enxergar um ponto lá na frente. Tampa o outro. Aquele olho que a pessoa conseguir enxergar o objeto é o olho dominante. Mas o teste mais eficiente ainda é o das palmas. Então, eu faço essas duas perguntas: que tipo de diabetes é? E também já tenho registrado no meu banco de dados do meu funcionário se ele é destro ou se ele é canhoto. E aí nós temos importantes
informações para a gente debater dentro desse café com bioliderança aqui hoje, de forma bem breve. O primeiro fato é, poxa, eu posso ter diabetes por uma herança sistêmica, né? Lá na minha família, pessoas também resistem a muita coisa. E eu, por herança sistêmica, por lealdade sistêmica, posso também continuar resistindo. E aí eu vejo e trago para vocês, geralmente, a diabetes tipo 1, ela é uma carência, está ligado, conectado diretamente a uma carência afetiva da mãe, ou seja, eu não tenho ou não tive a doçura da minha mãe junto comigo. Então vejam, gente, que eu resisto a... Olha só que forte isso. Eu resisto ao amor. Então se você é casado e tem uma esposa, se você é casado e tem um marido e você tem diabetes, talvez lá no passado você vem nutrindo um sentimento muito ruim de amargura, que você não aceita o amor entrar na sua vida. É como se fosse proibido por sistêmico familiar de esta doçura entrar na minha vida. E para isso eu fico resistindo. Juliano, mas o que isso tem a ver com o trabalho do meu funcionário que entregou um atestado médico? Tem tudo a ver. E aí como seria se o gestor fizesse essa pergunta? O que exatamente você vem resistindo? Quais são as variáveis? Será que aqui dentro da minha empresa, que você acabou de entrar, se for um funcionário novo, será que você tem algum processo, tem alguma rotina que você está resistindo? E aí, uma outra pergunta, será que não tem algum processo, alguma rotina que você poderia sugerir para fazer de forma diferente, para que você não fique resistindo? Para que os resultados sejam iguais ou superiores ao que nós já temos por aqui? Então veja que um conflito de diabetes tipo 1, de resistência, medo e de certa forma até repugnante, ela pode ser no trabalho. Ao mesmo tempo, o casamento hoje, infelizmente, também é uma fonte de medo e resistência. Quantas mães que têm lá, casam e engravidam, mas já não tem um casamento muito bom e falam assim, não, eu vou esperar, agora eu estou grávida, não vou me separar. Eu estou grávida, vou esperar meus filhos crescerem. E aí eu continuo com essa resistência. Mas o principal é, será que eu não estou resistindo ao amor? Será que pelo fato de repente eu não ter tido uma mãe doce comigo, será que eu preciso levar isso adiante na minha família? Será que eu preciso continuar com essa falta de vida doce dentro da minha família? Então vejam, percebam, gente, que a bioliderança ela pode fazer com que você, ao receber um atestado médico do seu funcionário, que você possa entender e fazer perguntas inteligentes. E eu sempre digo que quanto mais sabedoria a gente tem, mais livre a gente é. Quanto mais eu amadureço, menos eu adoeço. Então são variáveis importantes ao se olhar um funcionário com diabetes. Então o trabalho pode produzir resistência, o casamento pode produzir resistência, uma lealdade sistêmica aos meus antepassados pode produzir uma diabetes no meu dia a dia. E aí, poxa, será que o gestor não tem, eu não vou dizer que ele tem obrigação, mas um gestor pode fazer sempre mais pelo seu funcionário. E ele entendendo desse assunto de bioliderança, fazendo todo esse entorno, entendendo da situação, ele pode soltar perguntas muito inteligentes, como estas, né? Será que, olha essa pergunta aqui que fantástica. Onde falta a doçura na sua vida? Onde falta a doçura na sua vida? Qual é a geração que você está trazendo que faltou doçura? E se porventura faltou doçura da sua mãe, se a sua mãe está viva, será que ela não fez o melhor que ela conseguiu fazer até aquele momento?
mas você pode entregar doçura. Aí que vem o grande lance. Você pode entregar açúcar, você pode entregar doçura. E aí, se você, por exemplo, tem um casamento e talvez os seus pais não aceitem muito o seu marido, seus pais, a sua família não aceitem muito a sua esposa, será que o amor deve prevalecer? Quando você decide casar, ter seus filhos, ter sua família, você deixa o seu sistema de origem, né? Você deixa a vida do ninho dos seus pais e passa a ter a sua vida conjugal. E aí você evita o amor por lealdade sistêmica aos seus pais ou a outras pessoas. Então, é uma ignorância que pode ser curada. Mas voltando ao nosso querido gestor que recebeu esse atestado médico por diabetes e de repente não sabe se manda embora o funcionário porque está faltando ou ele pode vir a fazer perguntas interessantes. Uma outra pergunta é, se o funcionário é novo na empresa e ele tem um atestado médico por diabetes, será que é uma pergunta como essa? Como está a sua integração aqui na empresa? Será que não há resistência de funcionários? Será que não há resistência de processos? Será que não ocorre uma resistência a equipamentos? Juliano, poxa, resistência a isso também causa diabetes? Sim. Se eu tenho um processo que eu estou acostumado a fazer lá nas minhas outras empresas, e nesta empresa nova eu tenho um processo totalmente diferente, totalmente oposto, que vai contra até os meus valores, eu posso ter diabetes por conta disso. E o principal, resistência a pessoas e funcionários novos. Funcionários novos geralmente estão muito suscetíveis a resistências. Está fazendo sentido para vocês isso aqui, gente? Ou eu estou pegando muito pesado, vocês não estão entrando na mesma vibe? Só para eu entender, e coloquem nos comentários aí, enquanto eu tomo café que ainda já está entrando para o morno aqui, né? Vocês conseguem me colocar aí alguma informação no chatzinho ali do Instagram? Por favor, gente. Só saber se está ok. Ver se aparece aqui para mim algum retorno de vocês. Se está fazendo sentido, se está legal este Café com Bioliderança de hoje. E mais explicativo, né? Vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, dentro desse mesmo conceito ainda da explicação da diabetes, olha que pergunta fantástica, né? Como que está a integração sua, ou se você é dono, como eu faço a integração de novos funcionários na minha empresa? Bom, eu já tenho experiência suficiente, já tive aí quase 17 anos de vida corporativa, grandes bancos, grandes corporações, e sei muito bem diferenciar o que é uma integração bem sucedida. O que é integração, né, gente? Quando um funcionário novo entra e ele precisa ser integrado ao sistema, integrado às pessoas. E se porventura, né, olha só a situação, eu substituo alguém que era ou foi muito querido na empresa. Eu, como funcionário novo, talvez eu enfrente resistências. Então a resistência não é muitas vezes só minha para com uma situação. É quando eu encontro resistência também em pessoas e eu fico lutando com isso. Por exemplo, uno ao medo. Eu luto, essas pessoas não me aceitam, eu tenho resistência e eu morro de medo de perder esse emprego, onde eu acabei de entrar. Então, qual é ou como é feita a metodologia de integração de novos funcionários? Uma outra pergunta muito boa que eu anotei aqui, porque são tantas coisas que a gente acaba esquecendo de falar, mas quais são, né, as habilidades mais fortes que você possui? Faça essa pergunta para um funcionário novo. Porque talvez, quando eu mostro a força do funcionário, quando eu apresento a força do funcionário, eu consigo diminuir a resistência. Força, resistência. E às vezes eu contrato alguém que eu não sei quais são as forças que ele tem.
Então veja as possibilidades de que um gestor pode fazer por um funcionário, dentro de um simples atestado médico que eu recebo, né? Está aqui um atestado, vem aqui, isso aqui é minha flanela para pagar minha lousa. E eu, ao invés de eu pegar aquele atestado, engolir seco, ficar magoado, me ver prejudicado porque o funcionário está faltando, eu posso soltar algumas perguntas. E aí tem mais uma pergunta muito boa. Há algo nesta empresa, rotinas, processos, que são obrigatórios, que você enxerga que pode ser feito de forma melhorada? Olha só essa pergunta. Funcionário que entrou e tem diabetes e está ali resistindo. Você acredita que nesta empresa existem processos, rotinas, que você julga que está tendo dificuldades, que pode ser feito de uma maneira melhor ou igual, com desempenho superior ou igual, através da sua atitude, das suas indicações, das suas sugestões? Pode ser, gente, que o funcionário esteja enfrentando vertentes de rotinas que ele não estava acostumado. Por exemplo, na área médica, na área técnica, na área de conhecimentos mais específicos, pode ser. A gente pode causar diabetes num assalto pela manhã ou na resistência até o jeito que você coloca a sua cadeira no escritório. Se isso for importante para a pessoa, pode causar uma diabetes tipo 1. Olha uma coisa mais interessante aqui. Quase nunca se enxerga essa pergunta, mas quais são os medos que o meu funcionário tem? É uma outra pergunta que, ao receber um atestado médico de diabetes, eu posso perguntar, olha, quais são os seus medos? Olha, eu tenho medo de perder emprego, eu tenho medo de não conseguir dar conta, eu tenho medo de não entender o processo da empresa, eu tenho medo porque minha vida pessoal afeta o meu trabalho. Como eu falei no início, né, o medo, a falta de doçura. Uma outra pergunta muito importante é: onde falta doçura na sua vida? Será que a gente não pode fazer uma integração aqui mais doce? Com um acolhimento maior na empresa? Porque a gente nunca sabe, gente, qual é o nível de imaturidade, de carência de um funcionário. A gente nunca entende qual é o nível de lealdade sistêmica que um funcionário tem quando entra na nossa empresa. A gente acha que ele está lá pronto, como um robô para trabalhar, como uma máquina para entregar resultado, mas nem sempre é assim, e na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes não é assim. Dá um oi aqui para quem chegou agora há pouco: Carla, Jéssica, Jane, Dona Ivete, digníssima minha mãe, seja bem-vinda. Mãe, hoje eu estou melhor, né, mãe? Estou com a cara melhor já, né? A repercussão da vacina aqui já melhorou, já estou recuperado. E aí, quando você pergunta para o funcionário, né, gente, do que você tem medo, esteja preparado para receber possíveis respostas. Agora, muito importante, trabalhos novos, pessoas que estão novas na empresa, essas pessoas podem enfrentar resistência. Então, se eu não tenho diabetes e do nada eu entro na empresa e começo a enxergar resistências, pode ser aqui um desencadeador de diabetes. E aí você une resistência mais medo. Se eu sou o único provedor da casa, encontro um emprego novo, encontro resistências ao meu jeito de trabalhar, ou resisto àquela técnica, aquele processo, aquela rotina, eu posso unir a resistência ao medo. Puxa, se eu não me adaptar aqui, eu posso perder esse emprego. E aí eu enfrento possíveis resistências ligadas à diabetes. E reforçando também, né, se eu, de uma forma geral, a resistência ao amor, pensem nessa palavra. Quem tem diabetes tipo 1, acho que uma diabetes de uma forma geral, eu resisto ao deixar o amor entrar. Na minha família me disseram que eu não posso gostar dessa pessoa e eu fico lá resistindo, não gosto. Mas quando você decide ter o teu sistema familiar, você decide produzir os seus filhos, a sua família, por que resistir ao amor?
Por que resistir a isso? Porque a minha lealdade aos meus pais, elas ficam ao respeito e honrar o nome deles, mas depois que eu constituí a minha família, minha esposa e os meus filhos, a resistência ao amor jamais deve prevalecer. Eu tenho que favorecer o amor. Eu tenho que dar abertura ao açúcar, à doçura da minha vida. E para vocês que estão aqui, depois eu vou tirar aqui um print desse café, eu vou postar lá no meu feed. E para vocês que querem receber, olhem que importante aqui, ó, eu tenho um exercício para ajudar vocês a curar a amargura. Então, se eu preciso de mais doçura é porque eu tenho muita amargura. Então, eu tenho um exercício pronto para enviar para quem comentar, quando eu tirar lá a foto e publicar no meu feed do Instagram. Vocês que comentarem, eu mando esse exercício para desenvolver ou para, de certa forma, eliminar a amargura da vida de vocês. Para, obviamente, mandar e deixar a diabetes bem longe do cenário diário que a vida proporciona. Uma coisa importante, qual geração, vamos supor que você resolva investigar o seu funcionário, né? Qual a geração da sua família que faltou doçura? Pode ser que isso tenha vindo já do bisavô, do avô, da mãe. E geralmente, eu falei isso no início, né? Para quem chegou depois, a diabetes está muito ligada à mãe, a falta de doçura da nossa mãe. Então, se você tem diabetes, talvez seja uma grande oportunidade de você entender e deixar de lado a porventura falta de doçura que a sua mãe teve com você. Foi o melhor que ela pôde fazer. De repente você é o 6º, 7º filho de uma mãe que teve um filho atrás do outro, e que momento ela teve para poder proporcionar isso para você. Quando você coloca um funcionário novo na empresa e você nem sabe se esse funcionário é o 5º, 6º filho, 7º filho, ou 3 abortos iniciais e ele é o único filho que é vivo. Poxa, será que aquela mãe daquele funcionário não conseguiu entregar doçura? Porque a vida dela talvez tenha sido com uma ausência muito grande de doçura. E aí eu trago essa diabetes tipo 1 para a minha empresa. E aí eu não sei como agir. Então este foi o conteúdo do nosso Café com Bioliderança de hoje. Eu queria ouvir de vocês, pelo menos ouvir não, mas ler de vocês aqui, se fez sentido o que eu falei, se vocês gostaram deste case específico e se vocês podem ajudar outras pessoas, até mesmo funcionários de vocês. Comentem aí, só para eu ter uma ideia. Olha uma coisa para a gente gravar para a vida. A diabetes. Não quero que entre o amor dentro de mim. Olha essa frase, gente. Quem tem diabetes talvez esteja com essa expressão aqui dentro, ou aqui dentro. Não quero que o amor esteja ou entre dentro de mim. Putz, como isso é forte. Como isto é forte. Quanto mais eu amadureço, menos eu adoeço. É isso, Rosane, não tem outra explicação. Mas olha essa frase aqui, gente. A ternura é perigosa para mim. Olha que profundidade. Eu estou numa família onde a ternura representa perigo. Olha que absurdo. Eu não quero que entre o amor na minha vida. Será que não está na hora agora de você, de repente, se você conhece alguém, ou você que tem diabetes, será que não está na hora de você aceitar o amor, independente do que as pessoas pensem, do que os outros pensem, do que a família pense? Se você já é adulto, foda-se o que o pai, as irmãs, os irmãos pensem. O que importa
é a fonte. Jesus Cristo já nos deu permissão para amar, porque tudo que foi preciso passar, todas as humilhações, todas as resistências possíveis nesse planeta, ele já sofreu por nós. Então, por que eu tenho que ficar resistindo ao amor? Por que eu vou ficar resistindo à doçura? Por que eu vou criar um medo dentro da ternura? Pelo contrário, a ternura ela é liberdade. Então, pensem a respeito disso. Joguem essa informação para frente. Como eu falei, eu vou aqui até vou tirar uma fotinho agora aqui da nossa live e vou postar no feed. Deixa eu só largar aqui minha xícara. Olha, e vou tirar uma foto para a gente postar. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu vou postar lá no feed e você que quiser um exercício que eu separei para desenvolver ou eliminar a amargura que você tem, comenta lá no post que eu vou fazer daqui a pouquinho. Diz lá, eu quero, e eu mando para você ou no direct ou no e-mail. Provavelmente eu vou pedir o seu e-mail para enviar para você. De coração, espero que vocês tenham gostado aqui do Café com Bioliderança. Um beijo, até quarta-feira que vem. Antes disso, né, recados paroquiais. Na quinta-feira, agora, 9 horas da noite, eu e a Érica temos mais uma live do canal que nós temos no YouTube chamado Deixa Pra Nós. Eu e a Érica nos unimos para ajudar vocês, para entregar o que a gente tem aqui, tanto na razão quanto na emoção, porque quando a gente fica quieto, quando a gente não fala nada, mais pessoas podem adoecer, e não é isso que a gente quer. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Eu vou tirar uma fotinha aqui agora. Mandem coraçõezinhos aí para ver se sai na foto. Estou aprendendo com esse negócio do Instagram ainda aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí. Muito bem, gente. Um beijo para vocês. Até no nosso próximo Café com Bioliderança. Quarta-feira que vem, 10 horas. Valeu, gente. Até mais.